Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Paz na Guerra. Paz na Guerra, porque sabemos que passamos por luta, passamos por guerra, passamos por momentos difíceis. E dentro desse propósito, eu vejo que dentro da guerra que nós estamos passando é necessário ter paz. A paz que excede todo entendimento. E na luta que você está passando, que você possa ter essa paz e que o Senhor possa te capacitar para vencer a tua guerra, vencer cada batalha no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo e as armas que Ele tem entregue para a igreja nesse tempo. E falando de paz numa guerra, quero ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a versículo 4. Pensa no leproso, né, angustiado, que havia uma guerra na sua vida. E ao descer do monte, grandes multidões o acompanhavam, e eis que um leproso, aproximando-se, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe Jesus: Olha, não conte isso para ninguém, mas vai e apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Queridos, de uns tempos para cá, Deus está me levando a estudar a palavra e Deus está me revelando algo profundo, palavras que têm transformado, que têm mudado a minha forma de ler e entender a palavra. E quero compartilhar esses códigos, quero compartilhar essas revelações espirituais. E aqui em Mateus capítulo 8, eu consigo ver algumas palavras que saltam aos nossos olhos e consigo fazer algumas conexões entre elas de forma poderosa. A primeira palavra que saltou aos meus olhos aqui foi a palavra limpo, né? A palavra limpo, a palavra limpeza, ela se conecta com a palavra que também aparece no texto, que é descer, porque Jesus estava no monte e ele desce. Aqui tem uma revelação já profunda que eu consegui entender e começar a aplicar isso na minha vida. Você não é limpo só porque pede, você é limpo quando você decide descer. Purificação começa na humildade. Ontem nós meditamos sobre isso, que Naamã, para ser limpo da lepra, ele teve que se humilhar e mergulhar, ele teve que descer nas águas lamacentas do Rio Jordão. A segunda palavra que solta os meus olhos é tocar. A palavra tocar, há uma revelação que o toque de Jesus não é aleatório, ele gera ordem progressiva, ele toca, ele cura e ele restaura. Então, quando Deus toca, ele reorganiza tudo. Quando ele tocou naquele leproso, houve uma organização de algo na vida do leproso que estava fora, ele estava enfermo, ele estava com lepra. A terceira aqui é querer, querer. A, qual a revelação que eu vejo nisso aqui? Quando Jesus diz quero, não é emoção, é vontade soberana de Deus sendo liberada na terra. Quando você lê, quando Jesus responde eu quero, você observa e percebe e sente que é uma vontade soberana de Deus. A quarta palavra que salta aos meus olhos aqui é lepra. Lepra lepra simboliza desordem interna, ruptura espiritual, aquilo que te isola, aquilo que te incomoda, e Deus quer restaurar a ordem, e Deus queria restaurar a ordem emocional, espiritual, física daquele leproso. Então, uma palavra forte aqui, essa lepra, o Senhor queria ver, eu quero que você seja limpo da lepra. Eu quero que você seja limpo desse seu pecado. Isso é uma vontade de Deus, não é uma emoção. Outra palavra que salta aos meus olhos aqui é mão. Há uma conexão poderosa aqui. Uma revelação cristológica aqui. A mão que tocou o leproso é a mão do filho de Davi. Não foi só um toque, foi o Messias restaurando o físico daquele leproso. O código completo do texto aqui, então, é descer, limpar,
toque, vontade, lepra e mão. Então a mensagem oculta revelada aqui é quando o homem decide descer, olha que coisa interessante. Quando o homem decide descer, Deus libera a limpeza. Não importa como você esteja, se você decide descer, Deus vai liberar a limpeza. O toque de Deus, o toque de Jesus, vai organizar o caos da sua vida. Então a vontade de Deus estabelece a cura. E a mão do Messias restaura o que estava morto. Então, há uma frase forte aqui profética para ser ativado no começo dessa palavra. O nível da sua redenção determina o nível da sua restauração. Conforme você se rende, quanto mais você se rende, mais se determina a sua restauração. E aqui é um fechamento espiritual em Cristo Jesus. Ele está te chamando para descer. Jesus está te chamando para confiar, se aproximar, permitir o toque. Por quê? Porque Jesus ainda olha e diz: Eu quero ser limpo. Eu quero te purificar, eu quero te limpar. Aqui ainda mostra que Deus tem uma vontade para a nossa vida. Jesus ainda tem um desejo para essa nação de purificar, de santificar toda a terra. Há um desejo no Senhor. E dentro desse princípio, eu vi aqui 7 níveis profundos dentro desse texto que eu quero compartilhar aqui rapidamente com você. O primeiro nível, Jesus desce. Descendo ele do monte. Isso não é geográfico apenas, é espiritual. O monte representa aqui para mim, querido, revelação, autoridade, comunhão com Deus. Mas Jesus desce. A palavra em Mateus 8 começa dizendo: Jesus descendo do monte. Deus não ficou distante. Ele veio até a nossa realidade. Ele não ficou no monte tendo revelação dentro da sua glória. Ele desceu ao vale. Ele resolveu ir para uma realidade onde muitos estão vivendo, muitos estão ali desesperados, esperando um toque. E Jesus decide descer do monte, ele decide descer da sua glória, descendo ele do monte. O que isso realmente significa? Mateus 8:1 começa assim. Porque vem logo depois de Mateus, capítulo 5, do capítulo 5, 6 e 7, o famoso Sermão do Monte. E o monte não é só um lugar, é um ambiente espiritual. Na Bíblia, o monte sempre representa algo maior. Lugar de encontro com Deus, lugar de revelação, lugar de autoridade espiritual. Pensa nisso. Lá em Êxodo 19, Moisés sobe o monte e recebe a lei. Em 1 Reis, capítulo 18, Elias confronta no Monte Carmelo os falsos profetas. E aqui em Mateus capítulo 5, Jesus ensina no monte. Eles estavam num lugar alto, um monte onde Deus fala com clareza. E ele estava lá. Mas Jesus desce. E isso muda tudo. Agora, olha aqui o movimento. Ele não fica no monte. Ali naquele momento que ele está liberando o sermão do monte, a glória, a revelação, mas ele decide descer. Ele não fica no monte. Ele não permanece no lugar da glória. Ele desce. Sabe, isso revela algo poderoso. Deus não fica só na revelação. Ele entrou na necessidade humana. Ele estava revelando coisas profundas, mas Jesus resolveu descer e ir de encontro à necessidade humana. A teologia por trás disso é o seguinte, meu querido, o que há por trás disso? Ele desce, ele descer aponta para algo maior. É o padrão do próprio Cristo. Ele desceu dos céus, ele se fez homem e habitou entre nós, entrou na nossa realidade. Traduzindo de forma simples, o monte é a presença, a glória, a autoridade de Yeshua HaMashiach. A descida está mostrando que é compaixão, missão, alcance. Esse é o propósito de Cristo Jesus. Essa é a paixão de Cristo. Essa é a missão de Cristo, vir de encontro à necessidade dos homens. Jesus não é um Deus distante, ele é um Deus que se aproxima. Então aqui tudo se conecta com o leproso. E aqui essa passagem com o leproso fecha tudo. Não é uma coincidência. Jesus desce
e encontra um leproso. Isso é intencional. Há um propósito aqui. Por quê? Porque o monte representa o alto. O leproso representa o mais baixo. O monte representa a glória. O leproso representa a humanidade caída. Nós estamos em uma região baixa sem Jesus. E Jesus liga os dois mundos. Olha que revelação. Pega esse código aí. Jesus agora, nesse momento, está ligando dois mundos: o alto da sua glória e a miséria dessa terra. Aqui tem uma revelação final para você guardar no seu coração. O evangelho não é o homem subindo até Deus, é Deus descendo até o homem. Frase que você tem que guardar agora no seu coração. Jesus desceu do monte porque havia alguém que não podia subir. Jesus desceu do monte, querido. Jesus desceu da sua glória, porque eu não consigo subir como eu sou. Eu não consigo subir como eu estou. Então, o leproso representa aqui agora a condição humana. Na Bíblia, lepra simboliza pecado, corrupção interna, separação. Ou seja, esse homem não é só um doente, ele é o retrato da humanidade. Então, qual é o problema aqui, querido? O problema do homem não é externo, é interno. A fé dele agora tem que ser ajustada. Se quiseres, pode me curar. Ele está dizendo, o senhor pode ajustar todo o meu corpo, o senhor pode alinhar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Se quiseres, isso é raro. O leproso não duvidou. Ele não duvida do poder de Cristo Jesus. Ele se submete à vontade. Fé verdadeira não tenta controlar Deus. Fé verdadeira confia em Deus. Aí vem o toque que quebra todo o sistema, todo o paradigma da consciência humana. Estou falando isso desde ontem. Porque quando nós colocamos Deus nessa terra, nós não conseguimos ver a dimensão do Senhor. Porque Deus não se discerne na nossa mente. Deus se discerne de forma espiritual nas regiões celestiais. Aí tem um toque que muda a história da história do leproso. Jesus toca. Olha, isso era proibido naquela época. Então, pela lei, quem tocasse em um leproso ficava impuro. Mas aqui acontece algo sobrenatural. Jesus não fica impuro. O leproso é que fica limpo. Ah, não. Olha que código. Olha que revelação profunda nisso aqui. Que coisa simples. Talvez você já tenha tido essa revelação, mas foi algo que soltou no meu coração. Jesus tocou em mim, que era impuro, que era leproso. Eu fiquei limpo e o Senhor continuou santo. Então, quando Deus toca, ele não é contaminado, ele é transformado. Então, a palavra que libera o milagre. Há uma palavra aqui que libera o milagre. E eu vejo que essa palavra será liberada no nosso meio hoje. Quero. É uma vontade de Deus para nós, é uma vontade de Deus para essa terra, é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus diz: quero ser limpo, simples, direto e autoridade total. Não houve ritual, não houve misticismo, não houve penitência, não houve processo longo. Quando Deus decide o impossível, não resiste. Oh, glória, maravilha. Quando Deus decide, não há impossível, não há resistência. Deus simplesmente decide. E eu quero que essa revelação ative a fé no seu coração, para que você entenda, querido, que dentro desse processo de etapas, de 7 pontos principais que você decide e entenda que Deus decidiu a seu respeito. Deus decidiu a ouvir a tua voz. Senhor, você está me ouvindo? Eu estou, eu quero te ouvir. Não há resistência. Sexto aqui, querido, a obediência após o milagre. Olha que coisa interessante, interessante. Olha o princípio aqui da obediência aqui. O Senhor Jesus fala para ele: vai ao sacerdote e mostra o que aconteceu. Isso aponta para lá para Levítico 14, que nós estamos meditando. Nós estamos dentro desse começo de estudo, nós estamos fortalecidos, baseado em Levítico 14. Porque quando Jesus cura, quando a cura de leprosos em Levítico, era necessário
apresentar ao sacerdote, e Jesus diz: olha, vai lá, cumpre a palavra. Se apresenta ao sacerdote. Jesus manda ele validar a cura, testemunhar publicamente, testemunha publicamente o que Jesus está fazendo na sua vida. Milagre precisa ser confirmado por uma vida alinhada. Se você tem recebido milagre, você precisa testemunhar. Eu decidi abrir o canal e movimentar o canal Paz na Guerra, porque eu tenho sentido esses milagres na minha vida, em várias áreas da minha vida. Eu preciso compartilhar isso. Uma forma que eu achei foi compartilhar por aqui e deixar aqui registrado. Milagre precisa ser confirmado por uma vida alinhada. Se você está alinhado, se você tem recebido bênção, compartilhe. E o sétimo aqui, querido, é o Cristo revelado, o mais profundo da revelação é Cristo sendo revelado. Aqui Jesus revela quem ele é. Ele faz o que só Deus pode fazer. No Antigo Testamento, só Deus purificava a lepra. Agora Jesus toca. Jesus cura, Jesus restaura. Isso não é só um milagre, é uma declaração. Ele é o próprio Deus entre nós. Querido, isso é profundo demais. Jesus aqui está dizendo: vocês criam que só Deus poderia tocar em vocês? Agora o Filho do Homem, ele tem autoridade nessa terra. E eu sou o próprio Deus entre vós. Querido, que coisa tremenda, querido. E eu quero concluir isso, querido, dizendo que você pode ser limpo. Querido, existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que não adianta mais esconder. A multidão está ao redor, as pessoas estão olhando, mas por dentro há algo que está quebrado. E foi assim naquele dia. Jesus desce do monte, a multidão o segue. Então, mas no meio da multidão existe um homem que não deveria estar ali. Esse leproso, rejeitado, isolado, carregado de marcas. E mesmo assim ele se aproxima. Há ruptura quando alguém decide descer. Por isso que eu quero incentivar você, desce. Ele não grita exigindo, ele não questiona o leproso. Ele simplesmente diz: Senhor, se quiseres, você pode me curar. Irmãos, é uma oração tão simples. Isso não é desespero, isso é rendição. Sabe, aquele leproso se rende. Sabe, que você possa se render, porque tem um momento em que você para de tentar controlar Deus e começa a confiar nele. E naquele instante, aquele homem faz algo poderoso aqui. Ele disse: eu desço do meu orgulho, eu desço da dor, eu desço da minha própria imagem. Assim como Naamã fez quando ele desceu daquele rio lamacento do Jordão. Que ele queria ser, Naamã queria descer nas águas bonitas, limpas, puras, lá da sua terra. Mas o profeta falou: desce nessa água aqui. Sabe, às vezes você precisa descer do orgulho, da dor, da própria imagem, eu preciso descer. E aqui tem o clímax, querido, o toque que mudou tudo. Nós estamos falando e quero concluir isso, fortalecendo e enraizando isso nas nossas vidas. E agora, Jesus não responde primeiro com palavras. Ele estende a mão que ninguém estendia, e toca onde ninguém queria tocar. Ele toca. E quando ele toca, tudo se transforma. O impuro não contamina o santo. O santo transforma o impuro. Ah, não, eu tenho que anotar isso aqui. Olha aqui que revelação. O impuro não contamina o santo, mas o santo transforma o impuro. Eu tenho sido transformado. Então vem a palavra que rompe tudo. Eu quero. Declara isso na sua vida. Eu quero. Não é só poder, é vontade. Não é só milagre, é decisão divina. Ser limpo é naquele instante. A pele é restaurada, naquele instante a dor é arrancada, naquele instante a vergonha cai por terra. Mas mais do que isso, a identidade daquele leproso é devolvida. Quando nós temos o toque de Yeshua HaMashiach, quando o Senhor toca em nós, a nossa identidade é devolvida. Então, o confronto, o que Deus está pedindo para nós hoje, há um confronto, o que Deus quer pedir para nós hoje não é sobre aquele leproso, hoje é sobre você, porque talvez você está na multidão, mas se sente isolado, você está cercado de gente, mas
mas quebrado por dentro, está tentando manter a aparência, mas carregando uma dor, seja ela qual for, você está aí carregando, e Deus está olhando para você e dizendo: você vai continuar escondido ou você vai se aproximar? Vai continuar tentando controlar ou vai se render? O momento profético é agora, a declaração. Existe algo poderoso aqui. Limpeza está ligada ao descer. Isso não é coincidência. Isso é princípio espiritual. Quem desce é limpo. Quem desce, quem se humilha, quem se prostra é limpo. Quem se rende é restaurado. Então, faça essa declaração sobre a sua vida. Sabe? Declare após mim, diga hoje. Não importa o nível da minha dor, não importa o nível da minha queda, não importa o que tem marcado a minha vida com tristeza, mas existe uma voz liberada sobre mim. O Senhor está dizendo: eu quero. Sabe, querido, eu quero. Deus está dizendo, eu vou mudar a sua vida. Não é porque você está pedindo, é porque eu quero. Não é talvez, não é quem sabe, é a vontade de Deus de restaurar. E quero fechar aqui, querido. Então hoje, a pergunta não é, Deus pode? A pergunta é, você vai se aproximar? A pergunta aqui é, Deus pode? Não. A pergunta aqui é, você vai descer? A pergunta aqui não é se Deus pode, é se você vai permitir o toque. Porque quando isso acontece, o céu responde, a graça se manifesta e a transformação começa. Quem se rende ao toque de Jesus nunca mais vive como antes. Quem se rende ao toque de Yeshua HaMashiach nunca mais vive como antes. Eu quero orar para ativar isso na sua vida, na minha vida, porque eu hoje na devocional, dentro dessa história de lepra, que nós falamos ontem de Neemias, que estava com lepra, mas teve que se humilhar. Falamos também da multiplicação das bênçãos, 20 pães para alimentar 100 homens. Eu estou decidido me render mais uma vez, porque se nós nos rendermos, seremos curados das nossas lepras. Se tem lepra na sua finança, se tem lepra no seu casamento, se tem lepra na criação dos teus filhos, se tem lepra nos teus sonhos, se tem lepra no seu ministério, decida agora descer. Se rende para que tudo possa ser transformado. Amém? Deus, Pai, em nome de Jesus. Hoje eu reconheço que muitas vezes tentei subir sozinho, tentei resolver na minha força, tentei controlar o que só o Senhor pode transformar. Mas hoje eu paro. Senhor, assim como Jesus desceu do monte, eu também escolho descer agora. Descer do meu orgulho, descer da minha autossuficiência, descer das minhas máscaras, descer do controle que eu tentei manter. Pai, eu me coloco diante de Ti com verdade, sem aparência, sem defesa, sem esconder nada. Senhor Jesus, assim como o leproso se aproximou, eu me aproximo agora e eu declaro: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E pela fé na tua palavra, eu recebo hoje essa resposta sobre a minha vida. Eu quero ser limpo. Toca, Senhor, nas áreas que ninguém vê, nas feridas que eu escondo, nas partes da minha alma que ainda não está quebrada. Quebra, purifica meu coração, alinha minha vida, restaura a minha identidade. Espírito Santo, me ensina a viver em humildade. Me ensina a depender de Ti, Senhor. Me ensina a caminhar em obediência todos os dias, Senhor. Eu não quero só um momento, eu quero uma vida alinhada contigo. E a partir de hoje eu declaro: eu não vou mais resistir, eu não vou mais fugir, eu não vou mais me esconder, eu vou me render, eu vou me aproximar e eu vou confiar, porque eu creio. Eu creio que quando eu desço, o Senhor me levanta. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento. Amém, querido? Amados, essa é a devocional de hoje, né, dentro dessa linha.
de da lepra que Deus está tratando, né? Às vezes nós precisamos não, nós já estamos limpos, né? Porque o Senhor já decidiu, eu quero te limpar. Amém, querido? Jesus te abençoe poderosamente, beijo no seu coração e paz na sua guerra. Aleluia. Amém.